Olá, turma do oitavo ano, né? Vamos dar continuidade aqui aos nossos capítulos, né? Então, hoje iremos retratar sobre a reprodução, né? Então, vamos lá. O que é reprodução? Na biologia, refere-se à função através do qual os seres vivos produzem descendentes, dando continuidade à sua espécie, né? Então, é uma perpetuação da nossa espécie, né? Considerando a nossa herança hereditária. Beleza? A nossa herança dos nossos descendentes. Então, todos os organismos vivos resultam da reprodução a partir de organismos vivos já pré-existentes. Então, para se existir um ser, já tem que ter a origem de outro ser antepassado a esse. Beleza? Então, ao contrário do postulado pela teoria da geração espontânea, né? Então, aí tem uma missão para vocês sobre esse termo aqui, ó, geração espontânea. Beleza? Então, leiam sobre. Existem dois tipos de reprodução, né? Assexuada, quando A dá o sentido de negação, né? Assexuada, sem, né? No caso assexuada é que não precisa de um parceiro sexual para se reproduzir, e a reprodução sexuada é o contrário, necessita, né, de um parceiro diferente para poder gerar indivíduos, né? Então, na reprodução assexuada, que iremos abordar o tema de hoje, não é? É um tipo de reprodução que ocorre sem a conjugação do material genético. Então, a vogalzinha A, né, ela dá o sentido de negação, beleza? A gente tem aqui, dá o sentido de negação. Existe um único progenitor que se divide por mitose, né? Então, o que é mitose? É quando o indivíduo ele se divide e nessa divisão continua a mesma quantidade de material genético, não é, para os seus filhos, para os seus descendentes. Os seres provenientes deste tipo de reprodução são geneticamente iguais, beleza? Né, ao organismo que os originou, a não ser que haja mutação. Né? Então, já que a gente está falando de divisão, não é, com o mesmo material genético, então são indivíduos totalmente iguais. Então, os organismos que eles são iguais ou que haja mutação. Mutação através de quê? Do meio ambiente. Né? O ambiente pode transformar, não é, a genética desses seres. Então, são denominados de clones, né, que são iguais em termos genéticos. Né? Então, existem várias formas de reprodução assexuada. Beleza? Então, qual a vantagem, não é, desse tipo de reprodução? Então, há um alto índice de propagação no meio ambiente, não é? A gente consegue gerar vários descendentes, consegue propagar vários filhos no meio, no ciclo ali, no meio ambiente, no local, no nicho, né, que a gente chama de ambiente do ser, né? Ao mesmo tempo, há um gasto energético, né? Agora, ao menos um pouco gasto energético, na verdade, desculpem. Né? Então há um alto índice de propagação e ao mesmo tempo há um baixo nível energético. Não precisa de parceiros sexuais, então eles não necessitam de condições, de burocracias para poder se reproduzirem. Qual a desvantagem? Né? Um risco de extinção devido à ação de algumas doenças, não é? Então há um grande risco de extinção, já que são indivíduos geneticamente iguais, então há as mesmas falhas, as mesmas, né? Tem tudo de igual à célula irmã. Beleza? Então, se no caso um sofrer uma doença, um determinado tipo de doença, então todos eles vão sofrer, né, e acabar tendo um risco de extinção. Então, também a desvantagem é a falta de variabilidade genética. Né? Então, são todos clones, então não tem como um ser clone conseguir se adaptar melhor do que o outro. Né? Então, os dois vão ter que se adaptar. Beleza? Então, há uma pouca variabilidade genética. Primeira forma de reprodução assexuada, nós podemos citar aqui a divisão binária, ou bipartição, ou cisparidade, onde temos aqui, né, uma célula mãe que se divide em duas, tornando as duas células filhas iguais, com o mesmo material genético, a mesma quantidade de material genético. Então, é bem utilizada por bactérias, protozoários e algas unicelulares, plateumintos e poliquetas. São semelhantes quanto à constituição e tamanho, né? Então são organismos iguais, né? Estamos também aqui na divisão celular por mitose, né? Então lembrem aí dos conceitos de mitose e meiose, beleza? Então vamos lá.
O segundo é o tipo de brotamento ou gemiparidade, ou gemulação, né? O indivíduo adulto forma pequenas estruturas chamadas de brotos ou gemas, né? Que se soltam do corpo e passam a ter vida livre, dando origem a um novo ser. Então nasce um pequeno serzinho dentro da planta, ou né, no caso aqui do porífero, que é da esponja do mar. Nasceu um pequeno broto aqui, ele se soltou por si só e acabou dando origem a outro porífero, né? Então isso acontece também nas plantas, né? Nas nossas suculentas. Então quem tiver em casa essas plantinhas aqui, ó, suculentas, né? Você pode tirar cada folha dessa daqui, né? Um broto, você consegue, né? Gerar novos descendentes dessa planta, né? Então vai se desenvolver novas plantas, beleza? Então o terceiro é sobre fragmentação, né? Então a gente tem aqui a divisão de um ser, né, que pode dar origem a dois seres, né, iguais. Então um pedaço do indivíduo adulto pode dar origem a um novo ser vivo. Então isso acontece muito aqui nas planárias, que são seres vivos, né, que conseguem se dividir, e cada divisão dela, se eu dividir em três aqui, ela vai conseguir desenvolver três organismos, né, totalmente iguais ao ser de origem. A mesma coisa acontece aqui nas estrelas do mar, que se eu cortar cada perninha dela aqui, cada perna dela vai conseguir gerar estrelinhas do mar, né, com proporções, né, parecidas com a de origem. Então, nas plantas, esse tipo de reprodução é chamada de propagação vegetativa ou estaquia, que eu vou falar mais à frente, né? Ela pode ocorrer naturalmente ou por manipulação humana. Ocorre muito nas roças, né, e na parte economia da agricultura, né? Então, dependendo da espécie, qualquer parte da planta pode dar origem a outro indivíduo, né?